Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. O nosso querido Brasil já se destaca como o maior produtor mundial de café e está entre os países que melhor produzem cafés especiais. É importante entender que existe uma diferenciação entre os cafés especiais e os cafés que a gente encontra normalmente nas gôndolas dos supermercados. Esses costumam ser de péssima qualidade, é o café robusta. E o brasileiro, até alguns anos atrás, não tinha noção que existia café de qualidade. Os cafés especiais eram quase todos vendidos para fora do Brasil. Por outro lado, nos últimos 10, 12 anos, vem crescendo cada vez mais a procura por bons cafés, cafés superiores, cafés arábicas. Esses são cafés que são selecionados, que são desde a sua produção, né, desde do seu plantio, a sua colheita, a armazenagem, a torrefação, tudo é um processo de excelência, com alta qualidade. E isso repercute no final no gosto, no sabor, nos aromas que vêm para a xícara quando nós preparamos o nosso cafezinho. Vale a pena você experimentar esse novo mundo dos cafés especiais. Bom, o Café com Ações é um giro de notícias e informações importantes sobre economia, bolsa de valores. Aqui eu separo o joio do trigo, me afasto do ruído, muito ruído na rede social, muita coisa desencontrada, muita falsa verdade, entendeu? Muitos dogmas que são ditos por pessoas de direita, por pessoas de esquerda. O investidor não tem nada a ver com isso. O investidor inteligente, ele foca no que é verdadeiro para a sua estratégia de ganhar dinheiro. É assim que agem os grandes investidores, os grandes empresários, os grandes capitalistas. Portanto, se afaste da mediocridade das massas. As massas são medíocres, são condenadas ao fracasso. Portanto, se afaste delas. O produto que foi criado para as massas foi a caderneta de poupança. Esse é o produto premium para as grandes massas. Se afaste deles, porque isso não vai gerar riqueza. Entendeu? Isso é um bônus que é dado para as pessoas pensarem que estão ganhando alguma coisa. Então se afaste dessa grande multidão, fuja da manada, entendeu? Procure o caminho menos percorrido, é o que eu sempre digo. Procure o caminho menos percorrido. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E com relação às notícias, percorra o caminho menos percorrido também. Procure notícias que fazem sentido à sua estratégia de investimentos e comece a pensar como pensam os grandes investidores. Não pense como a grande maioria, porque a grande maioria está aprisionada na ignorância. Então se afaste da mediocridade. Passe a pensar como os grandes investidores. Como é que pensa o Jorge Paulo Lemann? Eu tenho que pensar como ele. Como é que pensa o Abílio Diniz? Eu tenho que pensar como ele. Como é que pensa o Jorge Gerdau? Eu tenho que pensar como ele. O Warren Buffett, eu tenho que pensar como ele. E assim vai, é assim a vida. O Howard Marks, como ele pensa? Eu tenho que pensar como ele. Pense como as pessoas que são bem-sucedidas. Se afaste da mediocridade, dos fracassados, das multidões. Portanto, a escolha é sua. Somos as nossas escolhas. Começamos o nosso giro de notícias destacando uma informação que é relevante, que é uma notícia que veio da Volkswagen. Volkswagen suspende produção de veículos temporariamente no Brasil. A Volkswagen anunciou na sexta-feira passada a suspensão da produção de todas as suas unidades no Brasil, localizadas em São Paulo e no Paraná, a partir do dia 24 de março, ou seja, de amanhã, até o dia 4 de abril. Essa decisão está sendo tomada em função do agravamento das condições da pandemia de coronavírus no Brasil. Decisão está sendo tomada em função do agravamento das condições da pandemia de coronavírus no Brasil. As fábricas localizadas em São Bernardo do Campo, São Carlos e Taubaté, em São Paulo, e em São José dos Pinhais, no Paraná. A nota da empresa diz: com o agravamento do número de casos da pandemia, o aumento de taxa de ocupação de leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde dos seus funcionários e familiares. Nas fábricas só serão mantidas atividades essenciais. Segundo a Volkswagen, os empregados na área administrativa atuarão em home office. A medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais.
Vale ressaltar que a medida tomada pela fabricante alemã não vai em linha com a decisão anunciada pela concorrente Ford no início desse ano. No caso da montadora americana, a decisão de parar a produção de suas operações em Camaçari, Taubaté e Horizonte ainda em 2021 é permanente. Foi uma medida definitiva porque a Ford cansou do Brasil e ela foi embora por isso, entendeu? Temos que lembrar que o Brasil está em crise desde 2013. Não fique achando que a crise é agora. A crise começa no governo Dilma, ou melhor, no desgoverno Dilma, que destruiu 8% do PIB brasileiro. E aí, qual o problema daí em diante? É que essa crise ela vai se perpetuando. Estamos falando aí em 8 anos de crise, 8 anos do país em crise, com crescimentos de taxas medíocres. E é por isso que grandes empresas preferem fechar as portas e ir embora, para ganhar dinheiro em outro lugar, mais promissor, mais otimista, entendeu? Isso aconteceu com a Ford, mas já tinha acontecido com outras empresas. A FENAC, uma multinacional francesa, entendeu? Nessa área de livrarias, de grandes lojas, nessa parte aí de venda de produtos diversos, fechou as portas também, não muito tempo atrás. Então as empresas estão cansando do Brasil. É importante entender isso. É uma crise que se arrasta desde 2013. Ninguém consegue suportar um negócio desse. Aí isso olha, se grandes empresas não estão suportando, imagine os micro e pequenos empreendedores, condenados à morte. Simples assim. Então, o diretor de novos negócios da consultoria automotiva Jato Dynamics avaliou que no contexto que a Volkswagen se encontra, aparentemente não haverá demissões em massa, mas sempre há uma preocupação, a produção está parada e se a suspensão se estender por mais dias. Não sabemos se a extensão do problema por enquanto. Precisamos acompanhar os próximos passos da companhia nesses 12 dias. Então aqui há já uma preocupação de que essa prorrogação de fechamento da Volkswagen se estenda mais tempo e que isso gere demissões. Então veja aí a instabilidade no ar na economia brasileira. Veja a instabilidade no ar. Sinal amarelo ligado na economia brasileira. Vamos entender isso. Outra notícia, Volvo. Volvo suspende produção de caminhões por falta de peças e por conta do agravamento da pandemia. Outra nota importante, certo? A Volvo vai paralisar a partir de hoje, 23, a maior parte da produção de caminhões na fábrica de Curitiba, em razão da falta de peças, principalmente de componentes eletrônicos, junto com o agravamento da pandemia de Covid no país. A medida atinge aproximadamente 2.000 funcionários do total de 3.7 mil que trabalham na fábrica na capital paranaense. Em nota, a montadora de origem sueca diz que vai manter boa parte do efetivo em atividade, incluindo a produção de ônibus e uma parte da linha de caminhões, assim como a distribuição de peças para as concessionárias. Antes da fabricante de caminhões, a Volkswagen já havia anunciado na sexta-feira passada a suspensão por 12 dias de produção em todas as suas fábricas. Os sindicatos pressionam outras montadoras a adotar a mesma medida. Também na sexta-feira, a Anfávia, entidade que representa os fabricantes de veículos, teve a terceira reunião da semana com os sindicatos para tratar desse assunto. No encontro foi reforçado a urgência de se manter medidas restritivas em função do aumento do número de contaminações, dos óbitos e também da falta de leitos nos principais hospitais, sobretudo de UTI, do colapso em diversas cidades e estados. Então temos aí uma outra notícia importante para a gente estar acompanhando. Essa é a vida como ela é. É importante entender isso, porque as pessoas às vezes ficam perdidas em blá 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 que não leva a lugar nenhum, entendeu? Se afaste do blá 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 das redes sociais e pare para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, porque estamos aqui falando de dinheiro. Não estamos falando de nada além disso, estamos falando de dinheiro. Aqui o espaço é franqueado e aberto para falar de dinheiro, não é espaço para política. Então é espaço para falar de dinheiro, de como ganhar dinheiro. Se isso é útil para você, maravilha. Fico feliz em poder estar te ajudando. Se você tem uma outra visão deturpada, ou seja lá qual for, que vai bater de frente com essa filosofia de ganhar dinheiro, aí já não me interessa.
porque aqui a nossa filosofia é ganhar dinheiro e a gente está tratando de assuntos que envolvem esse espírito de ganhar dinheiro. Então, aqui a gente está falando dessas notícias para quê? Para mostrar que a economia brasileira ligou o sinal de alerta. É para isso que a gente está destacando esses pontos. E isso tem a ver com o quê? Com as nossas estratégias de investimentos, como é que nós estamos expostos na Bolsa, estamos escolhendo que tipo de empresa para investir na Bolsa, vamos ficar 100% na Bolsa, vamos ter um capital de reserva para se aprofundar uma crise e ter uma correção um pouco maior e a Bolsa de repente ir buscar os 100 mil pontos, estamos preparados para isso? Ou estamos no mundo da fantasia achando que a Bolsa vai para 130 mil pontos na semana que vem? Como é que estamos pensando a respeito disso? Esse aqui é um canal que foi criado para isso, para provocar o seu raciocínio. E aí a gente espera realmente poder ajudar no raciocínio correto, para que as pessoas aprendam a fazer as escolhas certas, para cada um, daqui a alguns anos, ter a sua independência financeira conquistada. Esse é o meu grande propósito aqui com esse canal. Por fim, o Fábio Faria, ministro da Comunicação, na semana passada, em reunião com várias lideranças, garantiu que o leilão do 5G vai acontecer ainda esse semestre, no final do mês de junho, certo? Então essa é a notícia dada pelo ministro Fábio Faria na semana passada, de que o leilão de 5G está assegurado, que ele vai acontecer e que vai acontecer até o final de junho. Muito provavelmente a data que ele está estipulando inicialmente é de 25 de junho. Isso é bom para quê? Isso é bom para o Brasil, obviamente, porque é uma tecnologia que vai dar muito mais velocidade para baixar jogos, para baixar vídeos, para entretenimento, para estudo, para videoconferências, para telemedicina, entendeu? Uma série de possibilidades vão ficar muito mais interessantes, muito mais produtivas a partir do momento que a gente tiver a tecnologia do 5G. Então ganha o Brasil, ganha o brasileiro, né? Ganha as empresas. Mas uma empresa em específico ganha, é a Oi, certo? Por quê? Porque as antenas que vão ter que ser colocadas, é preciso colocar antenas em curtas distâncias de espaço para fazer a conexão de 5G. É como se fosse de um poste a outro de iluminação na rua, você vai ter que botar antena de 5G. E essas antenas de 5G vão ter que estar ligadas, por quê? Por fibra ótica. E qual é a estrutura maior de fibra ótica que está em quase todo o Brasil? É a da Oi, entendeu? Então, por conta disso, a Oi será uma das empresas mais beneficiadas para fazer essa conectividade do 5G. Isso é uma geração de caixa para a empresa, uma geração de caixa que hoje não está estimada na sua projeção de valor. Ok? Não está estimada ainda na sua projeção de valor. Então isso é um adendo, é um acréscimo que será feito na valorização da empresa e de suas ações, certamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.